Então vamos ler a Bíblia. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Então abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 5 do capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. E leremos até o verso 15. Primeira aos Coríntios 3, 5 a 15. Vamos ler de maneira alternada hoje. Hoje não há tanto problema a gente ler de maneira alternada, não é? Então vamos ler aí, 1 aos Coríntios 3, 5 a 15. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Eu falei até o 15 ou não? Ok? Ah, estou no automático. Eu pensei que eu tivesse dado uma informação errada. Sem problemas, a amizade é a mesma. Vamos, vamos fazer a oração, né? Deus bondoso, a tua palavra é a verdade. Esse livro que acabamos de ler, ele foi inspirado pelo Senhor. Ele é livre de erros e de enganos. Por isso, ele é útil para nos corrigir, para nos instruir, para nos educar no caminho da justiça. Senhor, que ao estudarmos o teu livro mais uma vez, tu nos dês a graça de termos os olhos abertos, de termos o nosso entendimento aberto, a fim de que possamos compreender corretamente o que o Senhor deseja que compreendamos nesta noite. Ajuda-nos, ó Senhor, abençoando
o nosso tempo de estudos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós já sabemos que nesta carta, o apóstolo Paulo está lidando com uma série de problemas de uma igreja local, a igreja da cidade de Corinto. Não foi à toa que nós demos a esta série de estudos o tema Problemas de uma igreja local. Queremos conhecer esses problemas e queremos ver como é que Paulo lidou com eles, como é que Paulo tratou com estes problemas. Problema que Paulo está tratando, até hoje um único problema, o primeiro problema, era o problema de divisões que havia surgido na igreja de Corinto. A igreja estava toda dividida, fraturada, não é? Os irmãos estavam se hostilizando na igreja de Corinto. O que estava acontecendo? Eles se dividiram em torno dos nomes dos líderes da igreja. Paulo, Apolo, Cefas. Então havia partidos em torno dos nomes desses líderes. Paulo está tratando com isso. Tudo indica que a origem desses grupos estava no apreço que os gregos, Corinto era uma cidade grega, que os gregos tinham por certas habilidades, não é? Eles gostavam, por exemplo, da habilidade, da capacidade argumentativa dos filósofos. Eles gostavam muito da habilidade com as palavras, a retórica. Eles apreciavam esse tipo de coisas. E, por causa disto, eles estavam escolhendo pastores, líderes cristãos da sua preferência com base nestas coisas. Então, Paulo está tratando disso. Paulo mostrou a eles que eles estavam fascinados, eles estavam obcecados com estas habilidades humanas, mas eles precisavam entender que Deus reduziu a nada estas habilidades. Deus planejou salvar o seu povo não por meio destas habilidades. Deus reduziu a nada estas coisas. Deus decidiu salvar o seu povo pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo mostrou para eles, olha, vocês estão brigando por coisas que Deus reduziu a nada. Vocês estão valorizando coisas que o Senhor não valoriza. Paulo mostrou algumas evidências disto, não é? E na semana passada, nós vimos que Paulo deu um checkmate neles. Paulo os confrontou, dizendo que, de fato, o problema deles era a imaturidade cristã. Paulo diz, vocês são crianças em Cristo. Quando eu fui aí evangelizar vocês, eu não pude dar alimento sólido a vocês, porque vocês naquela época eram crianças, não podiam suportar uma dieta sólida. Paulo diz agora, pelo que eu estou vendo aí, ainda não podem suportar, porque parecem que continuam infantis. E quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, vocês estão evidenciando esta imaturidade de vocês. Paulo chega a dizer, vocês estão agindo como homem natural e não como homem espiritual. Então paramos nesse ponto, não é? Nesse diagnóstico que Paulo fez. E eu apliquei isto, mostrando para vocês a importância de termos uma compreensão robusta,
profunda do Evangelho, daquilo que Deus fez em Cristo lá na cruz. Porque era exatamente isto que faltava aos coríntios. Eles estavam deixando de compreender que a raça humana, a raça adâmica, a raça maculada pelo pecado, com todas as suas habilidades, Deus matou lá na cruz do Calvário. Então, eles estavam deixando de entender o que Deus fez na cruz. Quando a gente tem uma compreensão rasa, quando a gente tem uma compreensão ruim do Evangelho, o nosso comportamento é afetado. A gente fica como criança, não é? Brigando por coisas que não deveríamos ficar brigando. Então, vimos isso na semana passada. Agora, chegamos ao verso 5. A partir de agora, Paulo continua tratando do mesmo problema, o problema das divisões em torno dos nomes dos líderes. Mas agora, a partir do verso 5, veja o que Paulo diz aí no verso 5. Chegamos ao verso 5, eu vou reler o verso 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então vamos entender o sentido do verso 5. O que Paulo está fazendo agora a partir do verso 5? A partir do verso 5, o apóstolo Paulo está agora corrigindo o entendimento dos seus leitores a respeito do papel dos líderes cristãos. Eles não estavam compreendendo corretamente o papel dos líderes. Eles estavam tendo um entendimento inadequado do papel dos líderes. Então, Paulo percebe isso e Paulo agora vai corrigir, vai ajudá-los a entender quem são os líderes cristãos. Qual é o papel que Deus deu a eles, não é? Então, ele começa perguntando, quem é Apolo? E quem é Paulo? Não é? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Preste bem atenção. É curioso que Paulo omita aí o nome de Cefas, de Pedro, não é? Ele só fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Isto sugere para nós que o foco de Paulo aí no verso 5 é a história da igreja de Corinto. Pedro, embora houvesse na igreja de Corinto um grupo em nome dele, um grupo em torno do nome dele, a gente sabe que Pedro não tinha nenhuma ligação histórica com a igreja de Corinto. Ele nunca foi pastor lá, nunca passou por lá, não é? Mas Apolo e Paulo, sim. Então, quando Paulo omite o nome de Pedro e fala só de Paulo e Apolo, parece que ele está pensando naqueles que tinham ligação com a igreja. Então, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eles eram líderes ligados à vida daquela igreja local. Quem foi Paulo? Paulo foi o plantador daquela igreja. Paulo desbravou lá, não é? O terreno, e Paulo, foi por meio de Paulo que Deus iniciou o trabalho cristão lá em Corinto. Ele foi o plantador. E Apolo? Quem foi Apolo? Apolo foi o líder que sucedeu Paulo, não é? Então, Apolo foi aquele líder que cuidou da igreja que Paulo plantou, não é? Então, veja bem, o foco de Paulo aqui é o entendimento dos líderes daquela igreja local. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Qual é a resposta que Paulo dá aí no verso 5? Resposta é
eles são servos por meio de quem crestes. Isso é importante, preste atenção. Preste bem atenção. Eles são o quê? Servos. Isso é importante. Porque Paulo quer que fique claro que eles não eram senhores. Eles eram servos. Quando a igreja estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estavam dando a Paulo e Apolo a posição de senhores. É como se estivessem dizendo, Paulo é o meu senhor, eu sou dele. Apolo é o meu senhor, eu sou dele. Então, Paulo faz questão de lembrar que Apolo e Paulo são servos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos. Eles estavam agindo de maneira inadequada em relação aos líderes, quando eles estavam dando a eles um status de senhor. Quando diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eles estavam dando aos líderes uma posição que Deus não lhes deu. Não é? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos. Isso é importante. Servos e não senhores. Servos de quem? Servos de Cristo, servos da igreja, não é? Eles são servos de Cristo, são servos da igreja. Então, isso é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas notem bem na resposta que Paulo dá. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Isso é importante. Paulo e Apolo, eles eram apenas os instrumentos por meio dos quais a fé foi gerada no coração dos coríntios. Servos por meio de quem crestes. Então, preste bem atenção. Eles não eram a causa eficiente da fé dos coríntios. Eles eram a causa instrumental. Quem era a causa da fé dos coríntios? A causa eficiente? O próprio Deus. Quem gerou fé no coração dos coríntios? Deus! Paulo e Apolo são apenas os meios, os instrumentos usados por Deus para fazer a fé brotar no coração deles. Então, o autor da fé dos coríntios não era Paulo. O autor da fé dos coríntios não era Apolo. O autor e o consumador da nossa fé é quem? O Senhor. Então, o modo como Paulo fala aqui é muito importante. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Primeiro, eles são servos. Servos por meio de quem crestes. Eles não eram o autor da fé dos coríntios. Então, quando os coríntios estavam dizendo, não, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eles estavam dando a eles um status de senhores e um status de autor da fé deles. Então, Paulo está aqui corrigindo esse entendimento, dizendo, nós somos apenas servos por meio
de quem vocês creram. O que mais que diz aí no verso 5? Veja o final do verso 5. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha só. É claro, Paulo tinha suas habilidades. Paulo e Apolo tinham os seus dons. Paulo e Apolo tinham os seus talentos, não é verdade? E estas habilidades, e esses talentos, esses dons, foram úteis na plantação e no cuidado da igreja em Corinto, não foram? Mas Paulo e Apolo funcionaram naquela igreja, diz aí, conforme o Senhor concedeu a cada um. Esses dons e talentos, essas habilidades, qualquer que sejam elas, eram concessões divinas. Foi conforme o Senhor concedeu a eles. Não era deles. Era uma dádiva. Não é? Deus dá os dons, Deus dá os talentos, Deus dá as habilidades conforme lhe apraz. Então, quando eles estavam se dividindo por causa das habilidades, dos dons, dos talentos dos seus líderes, eles estavam deixando de reconhecer a origem divina dessas habilidades. Eles não deveriam se gloriar em homens, não é? Se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Então, notem aqui, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. É curioso, logo na frente, Paulo vai fazer uma advertência aí, no capítulo 4, verso 7. Dê uma olhada aí no capítulo 4, verso 7, a advertência que Paulo faz aí aos coríntios. Olha, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Tá, você tem habilidades, você tem dons, você tem talentos? Ok. A pergunta é, se você se sobressai em alguma área, se você se sobressai em alguma coisa, a pergunta é, quem é que te faz sobressair? O que você tem que não recebeu de Deus? Qualquer que seja o talento, qualquer que seja a habilidade, o que você tem que não recebeu? Ora, então por que você fica se vangloriando como se fosse seu? Não é? Por que você se vangloria como se não tivesse recebido? É isso que Paulo está dizendo. Então, os coríntios estavam deixando de compreender esta bendita verdade de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes. Em outras palavras, nenhum de nós tem glória própria. Nenhum de nós tem brilho próprio. Qualquer glória, qualquer brilho que haja em nós é apenas reflexo dele. Nós somos imagem dele. Ele é original, nós somos cópia. Nenhum de nós tem glória própria. Nenhum de nós tem brilho próprio. Nós fomos feitos à imagem dele para refletir o brilho dele, a beleza dele, a glória dele. Então, é isso que Paulo está ensinando aqui aos coríntios, e os coríntios não estavam percebendo. Por não perceberem essa bendita verdade,
estavam tendo problemas lá na igreja local. Ok? Muito bem. Então, esse é o sentido do verso 5, tá? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, esse é o sentido do verso 5. Verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo agora vai usar uma metáfora, uma ilustração, uma figura, não é? E é a figura da agricultura. A figura da agricultura. E ele certamente está pensando aí no verso 6, no histórico da igreja de Corinto. Vocês conhecem a história da igreja de Corinto. Vocês sabem que a igreja foi plantada por Paulo. Paulo que começou lá o trabalho, não foi? Então é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu plantei. Não é? Paulo foi o plantador da igreja de Corinto. Ele teve aquele papel de missionário desbravador. Então ele chegou lá em Corinto e desbravou, limpou o terreno, preparou a terra, lançou a semente, para usar aqui a linguagem da agricultura. Então Paulo está dizendo, eu plantei a igreja aí, não é? Ele era o plantador. Mas depois de Paulo, depois que a igreja foi plantada, Paulo foi sucedido por Apolo. Apolo foi cuidar da igreja que Paulo havia plantado. Paulo usa aqui a figura da lavoura, né? Ele fala com a igreja, lavoura de Deus sois vós, vocês são a lavoura de Deus. Então, Paulo plantou aquela lavoura, Timóteo, Apolo o sucedeu no cuidado daquilo que Paulo havia plantado. É isso que Paulo está dizendo aí, ó. Eu plantei, não é? E Apolo regou. Então, a imagem é essa. Apolo cuidou, regou aquilo que eu plantei. Ele cuidou daquilo que eu plantei, não é? Cada um a seu tempo, preste bem atenção, cada um a seu tempo e cada um a seu modo deu a sua contribuição lá. Cada um a seu tempo e a seu modo. O modo de Paulo era o modo de plantador, não é? Era o jeitão de Paulo, ele era um plantador. Paulo tinha o jeito, dom, talento, habilidade dada por Deus como plantador. Apolo era o regador, não é? Cada um a seu modo, regador, era o jeito dele. E ele era o dom dele, era o talento dele, era a habilidade que Deus deu, não é? Então, cada um deu a sua contribuição, a seu tempo, a seu modo, conforme os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos. Mas o crescimento vem de Deus. É isso que ele está dizendo aí no verso 6. Embora cada um a seu modo e a seu tempo tenha dado a sua contribuição, o esforço de Paulo e o esforço de Timóteo não resultaria em nada, não fosse a graça de Deus operando por intermédio deles. Paulo poderia ter plantado, Timóteo não, Apolo. Estou sonhando. Apolo poderia ter regado, todavia, não fosse a graça, o poder de Deus, aquela igreja não existiria.
Entende o ponto de Paulo aqui? Não é? O que nós podemos aprender aí no verso 6? Primeiro, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o nosso esforço sem a graça do Senhor resulta em nada. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que cada um, tanto Paulo quanto Apolo, nós vimos no verso anterior, no 5, agiram conforme Deus concedeu a cada um, conforme o seu perfil de dons. E aqui nós vemos que um contribuiu com a plantação, o outro contribuiu regando, cuidando da igreja, e isso sugere para nós que a todos nós, mas aqui a questão são os líderes, não é? Tem o seu perfil dado por Deus de dons, talentos e habilidades. Isso deveria ajudar a igreja a entender que nenhum de nós, nenhum crente, nenhum líder, nenhum pastor detém todos os dons. Isso é muito importante, porque tem gente que acha que o líder, o pastor, ele tem que ter todos os dons e todas as habilidades. Deus não deu a nenhum de nós todos os dons. E isso de maneira sábia. Porque ninguém basta-se a si mesmo. Essa igreja precisa de dons e talentos que eu não tenho. Entendeu? Outros aqui certamente têm. Então, nenhum de nós é autossuficiente. E isso mostra a beleza do nosso sistema, o sistema presbiteriano. Porque o sistema presbiteriano é um sistema de colegiado, não é? Então, tecnicamente falando, essa igreja aqui hoje tem 8 pastores. 8 pastores. 7 pastores regentes, 1 pastor docente. Mas é um colegiado, essa igreja aqui é cuidada, governada, pastoreada por 8 pastores. E isso é belo, é rico, é bom, é de Deus. Porque certamente ali no conselho a gente tem um leque de dons e habilidades que enriquece o nosso ministério. Se eu estivesse cuidando dessa igreja sozinho, o nosso ministério aqui seria empobrecido, porque eu não tenho todos os dons, ninguém tem. Ninguém tem. Só tem um pastor completo. Jesus Cristo. Ele sim, tem todos os dons, todos os talentos. Ele é completo. Mas, então a gente aprende aqui. Paulo plantou, Apolo regou, Deus usa obreiros com o seu perfil de dons, com os seus talentos e suas habilidades distintas. Cada um a seu modo, cada um a seu tempo. Está claro isso para vocês? Isso é compreender a natureza da igreja, irmãos. Tem muita gente que não entende a natureza da igreja, e aí é problema, não é? É problema. Porque faz cobranças indevidas, às vezes aos líderes, aos pastores. Então, isso é muitíssimo importante. Então, você já sabe o sentido do verso 5 e o sentido do verso 6, não é? Agora veja o verso 7. Vamos para o verso 7. De modo que
nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, depois de dizer que cada um deu a sua contribuição lá em Corinto, a seu modo e a seu tempo, Paulo e Apolo, Paulo conclui dizendo, olha, desse modo, Paulo é nada, Apolo é nada, de fato, se há alguma coisa aqui ou alguém em quem devemos nos gloriar, é em Deus mesmo, não é? É Deus que dá o crescimento. Então, quando eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estavam se gloriando na pessoa errada, não é? Embora Paulo e Apolo tenham sido instrumentos usados por Deus para a existência daquela igreja, de fato, aquela igreja devia a sua existência ao Senhor mesmo. Então, se eles teriam que se gloriar em alguém, em quem que eles deveriam se gloriar? No Senhor. Então, em vez de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, dizer, eu sou do Senhor. Não é? Eu sou do Senhor. Então, vejam bem, embora Paulo tenha plantado a igreja, embora Apolo tenha regado, estava errado dizer eu sou de Paulo. Estava errado dizer eu sou de Apolo. A igreja lá não era de Paulo. A igreja lá não era de Apolo. A igreja lá era de quem? De Deus. Aliás, olha como é que Paulo começa essa carta, como é que Paulo endereça. Olha como é que Paulo se refere ao destinatário desta carta. 1 aos Coríntios 1, capítulo 2. Como é que Paulo, para quem Paulo destina essa carta? A igreja de Deus que está em Corinto. Ele não diz a igreja de Paulo. Ele não diz a igreja de Apolo. Como é que vocês estão dizendo aí eu sou de Paulo? Como é que a igreja está falando eu sou de Apolo? Para com isso. Então é isso que Paulo está mostrando aqui, não é? Que ao dizer eu sou de Paulo, ao dizer eu sou de Apolo, eles estavam demonstrando não ter uma correta compreensão da natureza da igreja. Então, nem Paulo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então aí no verso 8, Paulo diz que uma outra questão importante que Paulo levanta é de que o que planta e o que rega são um. Qual é o sentido disso? O que Paulo quer dizer? O que planta é Paulo, o que rega é Apolo. Como é que Paulo está dizendo que eles são um? Em que sentido eles são um? O que Paulo está dizendo aqui é que eles têm um único propósito, não é? Eles têm dons diferentes, habilidades diferentes, serviram de maneira diferentes, em tempos e modos distintos, mas a despeito de toda essa diversidade, eles têm um único propósito, não é? Então, eles estão unidos no mesmo propósito. Então, quando você divide, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, você está deixando de entender essa unidade de propósito. Paulo e Apolo não são competidores.
Paulo e Apolo jogam no mesmo time, não são adversários. Eles estão laborando, trabalhando, ministrando com um único propósito, que é edificar, cuidar da igreja do Senhor, para a glória do Senhor. Então é isso que significa dizer, ora, o que planta e o que rega são um. Tem o mesmo propósito, são unidos de propósitos. Então vocês estão deixando de compreender isso, é isso que Paulo está dizendo, quando vocês criam grupos aí, como se Paulo e Apolo fossem competidores, como se Paulo e Apolo fossem adversários. Não são, eles são um, eles têm o mesmo propósito. O que planta e o que rega são um. Então, eles estavam transformando, os coríntios estavam transformando os seus pastores em algo que eles não são, não eram competidores, não é? Agora vejam aí o final do verso 8 e o início do verso 9. Preste atenção. Final do verso 8 e o início do verso 9. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Então preste bem atenção. No verso 7, lá atrás, Paulo disse que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Isso pode até parecer que o esforço humano é desprezível, não é? Quando Paulo diz, olha, o que planta não é nada, o que rega não é nada, Deus é que é tudo, porque Ele que dá o crescimento. Então, isso pode passar uma ideia de que o esforço humano, o trabalho nosso, seja desprezível. E isso pode até nos levar a uma compreensão errada do ministério nosso. Dizer, olha, então, se o que planta não é nada, se o que rega não é nada, então não vou plantar, não vou regar. Não preciso fazer nada. Não sou nada. Né? Pode parecer que Paulo está falando isso, não é? Mas aí, Paulo deixa claro que o esforço humano não é desprezível. Ele tem o seu papel, a sua importância. Tanto é assim que Paulo diz que cada um receberá a sua recompensa. O que planta vai receber recompensa. O que rega vai receber recompensa. Não é? Eles não são nada sem a graça de Deus. Quer dizer, todo o nosso esforço no cuidado da igreja, tudo que nós fazemos para cuidar da igreja, é nada sem a graça de Deus. Mas uma vez que Deus decide nos usar, aí Ele nos recompensa. Entendeu? Ele nos recompensa. Então, não é que o que fazemos é desprezível. Não, então, se quem planta não é nada, quem rega não é nada, então não vou fazer nada. Não, não é isso. Aquele que rega não é nada sem a graça de Deus. Aquele que planta não é nada sem a graça de Deus. Mas uma vez que Deus decidiu usar o nosso esforço, Ele vai recompensar o nosso esforço. Então, é isso que Paulo está dizendo no final do verso 8 e no início do verso 9, não é? Ele diz aí que cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Seu trabalho foi de plantar? Deus vai recompensar você. O seu trabalho foi de regar? Deus vai recompensar você. É isso que Paulo está dizendo, não é? Por quê?
Porque de Deus nós somos cooperadores, não é? Nós não operamos sozinhos. Sem a graça de Deus, a nossa operação, o nosso trabalho é inócuo. Mas nós operamos juntamente com Deus, nós cooperamos, não é? Deus opera por nosso intermédio. E se eu opero juntamente com Deus, e se Deus opera por meu intermédio, então o que eu faço tem o seu papel, a sua importância, o seu valor. Tanto é assim que Deus vai recompensar cada um conforme o trabalho que faz. A gente faz trabalhos diferentes, não é? Mas Deus vai recompensar. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus, ok? Então, preste bem atenção. O resultado do nosso ministério, o resultado daquilo que fazemos vem de Deus, não é? Mas Deus decidiu operar por nosso intermédio. Deus poderia operar sem nós? Poderia. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele poderia. Deus poderia realizar o que ele tem que realizar sem a nossa participação. Mas, por razões que a gente nem sempre entende, ele quis usar-nos, quis nos dar o privilégio, não é? Então é isso que Paulo está dizendo. Uma vez que ele decidiu operar por nosso intermédio, uma vez que ele decidiu usar o nosso esforço, de Deus nós somos cooperadores. E ele nos recompensará por isso. E aí no final do verso 9, Paulo diz: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, não é? Muito importante isso. Mais uma vez ele frisa de quem é a igreja, não é? A igreja é o quê? Lavoura de quem? De Deus. A igreja é o quê? Edifício de quem? De Deus. Então, como é que vocês estão falando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Vocês não são de Paulo e nem são de Apolo, vocês são lavoura de Deus. Paulo é apenas o cooperador que Deus usa aí. Paulo é apenas o construtor que Deus usa. Mas a lavoura é de Deus, o edifício é de Deus. Parem de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Digam, eu sou de Deus. Ele é o meu Senhor, eu sou dele, não é? Então, Paulo termina aí o verso 9 frisando isso. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meu tempo terminou, mas o meu material não terminou. Eu vou fazer um corte aqui, porque aqui Paulo faz um corte, tá bom? Notem aí que Paulo vai mudar de metáfora. Até então, Paulo está usando a metáfora da agricultura, não é? Lavoura. Mas aí logo ele emenda uma segunda metáfora, edifício. Então, a partir aí do final do verso 9, a metáfora vai mudar. Agora Paulo vai falar de construção, não mais de agricultura, não é? Então ele vai mudar a metáfora. E eu creio que Paulo vai ampliar o seu foco. Com a metáfora do edifício, o foco também muda. Qual estava sendo o foco de Paulo até aqui? A igreja de Corinto. Lembra? Ele excluiu Pedro, Cefas. Por quê? Porque não tinha ligações com a história de Corinto. Então, até então, o foco era igreja de Corinto. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. Então, o foco é os líderes da igreja local e o que Deus fez lá.
metáfora, lavoura. Final do verso 9, metáfora muda. A metáfora vai passar agora a ser edifício. E o foco amplia. Agora Paulo não tem em mente mais a igreja local. Paulo tem em mente a igreja ampla, universal. Não é a igreja do Edir Macedo, não, tá? Universal é a igreja de todas as épocas, de todos os lugares, a igreja considerada de maneira ampla. Então, até o final do verso 9, parece que Paulo está pensando numa igreja local, Corinto. Mas agora, no verso 9, ele muda de metáfora, isso fica claro, e ele parece que ele vai ampliar o foco e vai falar da igreja no sentido mais amplo, ok? Então, acho que aí é um corte, assim, ó, a coisa muda. Por isso que eu estou dizendo que é um bom lugar para fazer o corte. O que Paulo vai falar sobre a igreja mais ampla, nós vamos ver na próxima quarta-feira, ok?